que joga contra o Resende pelo Campeonato Carioca. Provável escalação na tela para vocês. Alguns nomes que chamam a atenção estão de volta. Tem nome novo. Hugo Souza no gol. Mateuzinho, Bruno Viana, que é a nova contratação. Léo Pereira e René de volta. Hugo Moura, Gomes, PP, olha aí, PP de volta. Michael, Vitinho, Pedro de volta. Então é um Flamengo que a gente já conhece melhor. Porque no estadual a gente tem visto muito isso, né? A garotada mostrando trabalho, mas esse Flamengo a gente já conhece de outros carnavais, Rafa. Deu uma encorpada já. E a notícia é o Bruno Viana, né? Porque é reforço, diferentemente de outros que retornaram até um pouco antes. A gente noticiou o Michael, falou do Vitinho. O Bruno Viana está há algum tempo treinando, mas tem a estreia vai chamar a atenção, até porque os reforços na zaga na temporada passada não deram a resposta que se esperava. Eu acho que isso está alinhado às mudanças no comando, ao ano de exceção, mas o próprio Léo Pereira, que vai para o jogo como o Gustavo Henrique, que até teve alguns bons momentos já em reta final do campeonato, eles não deram a resposta que se esperava no primeiro momento. O Léo Pereira com uma grana sendo colocada na negociação, o Gustavo, independentemente da vinda a custo zero em fim de contrato, com o peso de ser um jogador relevante numa zaga, um time grande no Brasil como o Santos, mas eles foram muito criticados ao longo da temporada, né? O próprio Léo Pereira teve em vias de ser negociado, debate sobre empréstimo. Enfim. E acho que é um momento importante de afirmação para nomes que não deram uma resposta tão positiva assim e que terão espaço, bem ou mal, nesse primeiro momento, né, de início de retomada das atividades para o grupo principal do Flamengo. Quero ouvir o Grafa também. A gente discutiu bastante essa questão do Michael, de ter voltado antes, o Vitinho também, abriu mão de férias. Você já fez isso, Grafa? Não lembro se eu perguntei para vocês. Acho que não. Não lembro de ter feito isso não, até porque na época que eu atuava no futebol brasileiro antes dessa minha última volta, não tinha os 30 dias de férias, não. Foi então, o Paulo, a gente ficava. Foi o que o Paulo respondeu pra gente. Paulo Nunes, verdade, que é até um pouco mais velho. O Paulo, então, era aquela doideira de termina no fim de dezembro, lá entre o Natal e o Ano Novo, e dia 4 reapresenta de janeiro para começar o ano seguinte. Que loucura. O Grafa deve ter vivido isso no iniciozinho lá. A minha última temporada no Brasil, 2005, nós chegamos do Mundial dia 20, dia 21 de dezembro, e no dia 5 já nos apresentamos, já começamos a preparação, e dia 10 já começou o Campeonato Paulista, ou seja, não tinha isso que tem hoje. Mas é importante, né, pro caso do Vitinho, do Michael, eles mostrarem que estão querendo, né, que vão buscar espaço esse ano. O Rafa colocou agora, citou o Gustavo e o Léo Pereira, o próprio Vitinho, o Michael também. São jogadores que não tiveram grandes oportunidades, quando tiveram não responderam bem. E é importante para eles entrar nesse time agora de transição aí, reforçado do Pedro, do próprio Léo Pereira que está voltando, o Bruno que vai estrear, o Hugo Souza, né, que está chegando, para que eles possam ter um ano melhor do que foi a temporada passada. E o Bruno Viana, o que você espera também, né? Que é um reforço que o Flamengo trouxe, foi o primeiro reforço que o Flamengo trouxe. Já a gente vai falar também da situação do Rafinha, mas ainda tem algumas questões. Queria ouvir o Grafa sobre o Bruno Viana. Então, ele estava no futebol português, né? Ele chega porque o Flamengo, muito pelo que o Rafa colocou, né? O Léo Pereira e o Gustavo não conseguiram repetir o sucesso que tiveram em Santos e Atlético Paranaense. E o Flamengo vai buscar alternativas, né? Porque o Flamengo não pode se dar ao luxo de ficar esperando muito tempo para recuperar os jogadores, e o Bruno chega, acho, para brigar por posição. Tem um quarto jogador dessa posição agora, que é o Willian Arão. A gente não sabe se ele vai continuar jogando como zagueiro ou não, mas a disputa para ver quem vai jogar ao lado do Rodrigo Caio nesse ano 2021 aí vai ser bem acirrada. Verdade. Bom, agora vamos falar do Rafinha. O Rafinha que disse que voltaria para o Flamengo, enfim, tem a negociação sendo feita, mas Flamengo e Rafinha ainda não se acertaram sobre luvas. Como está aí na tela para vocês, o Rafinha quer voltar, mas o orçamento impede acordo. O Rafinha é um nome importantíssimo para o Flamengo, mas tem o Isla, mas o Rafinha, ele fez uma história no Flamengo que encaixa, digamos assim, o torcedor quer o Rafinha de volta. Mas e essa grana aí, Rafa? É um bom investimento? O Rafinha, ele tá linkado ao Super Flamengo. Isso, de 2019. Flamengo 2019, né? Isso. Ele não vivencia as oscilações da temporada 2020, da temporada
da pandemia. E eu acho que isso tem um impacto principalmente na pressão de fora para dentro, né? Acho que o Flamengo tá certo, assim. Não tem que abrir, né? Sair do que é o padrão, fugir do que é estar no azul para fechar com o Rafinha. Não acho que seja por aí. Mas que as pressões existem para que se faça também é indiscutível, né? E aí passa muito assim, é que a gente está vivendo um momento em que o grupo alternativo está jogando, que ainda não tem jogos de relevância no ano. Então existe a pressão, mas ela não é definitiva. A ponto de... O Flamengo é o atual campeão brasileiro. Você não tem uma virada de temporada que te traga exigências da parte de torcedor ou de dirigentes estatutários ou o que quer que seja que comprometa o que é uma busca por se manter equilibrado financeiramente. Então, assim, eu acho que o Flamengo está certo. E acho que, no fim das contas, para o Rafinha, a melhor opção é voltar para o Flamengo, onde ele teve ótimo rendimento recente, né? Do que para um outro clube. É claro que ele pode também chegar e jogar bem, mas no Flamengo é mais prático. E a questão das luvas é discutível do ponto de vista que ele chega a custo zero, mas ele saiu do próprio Flamengo, né? E saiu porque quis, né? Por decisão então, assim, própria. Mas a gente sabe como as coisas funcionam, né? Mas eu não desmereço o posicionamento do Flamengo. Eu acho que ele é correto nesse momento. Fala, Grafa. É uma situação diferente. Você falou agora que o Flamengo não tem a pressão no momento, mas tem a expectativa de um desempenho melhor, né, tecnicamente, nesse ano, né? Torcedor, dirigentes, jogadores querem atuar melhor. E o Rafinha é uma situação bem diferente de quando ele chegou, porque quando ele chegou o Flamengo estava aquela situação de trazer o Rafinha, o próprio Felipe Luiz na época, e o Flamengo, depois da saída do Rafinha, teve a aquisição do Pedro, né? Teve, durante a passagem do Rafinha, teve a aquisição do Gabigol também, aí teve o ano da pandemia, que o Flamengo deixou de arrecadar muito. Então, eu acho até acho coerente essa posição do Flamengo de segurar e tentar levar o máximo possível para tentar convencer o Rafinha a baixar a pedida, mas é um reforço fundamental, né? Se o Rafinha voltar, realmente o Flamengo tem grande chance de voltar a ser o Flamengo que era em 2019. Mas aí, voltando, e o Isla? Deixa de ser titular? Já chega para ser titular, Rafinha, então? Para mim, sim. E aí acaba com o que a gente debatia de ser... A gente sempre falou isso aqui. O desnível entre titular e reserva era mais acentuado na lateral direita. Pelo nível do Rafinha, quando chegou, e quando a gente falava da afirmação, a busca por afirmação do João Lucas e do Mateuzinho, que eram as opções à época, né? Hoje, quando a gente fala de um Arão sendo aproveitado como zagueiro, talvez olhe para as primeiras posições do meio-campo como essa carência mais... E não que não sejam jogadores de qualidade. O próprio João Gomes, que foi aproveitado. O Hugo Moura, que retornou agora e foi muito bem no Coritiba. Apesar do Coritiba mal, ele deu resposta positiva individual. Mas eu acho que isso se transfere, assim. A direita passa a ter dois caras que vão te dar uma resposta consistente, mas acho que o Rafinha chega para jogar, chega para bancar o Isla. Falar em Isla, o Flamengo chegou num acordo com o Chile para o Isla não ser convocado para o amistoso. Lateral, portanto, não foi chamado para o amistoso contra a Bolívia. Na próxima semana fica à disposição do Flamengo. O Flamengo argumentou que seria melhor para o jogador iniciar o trabalho de preparação para toda a temporada e saiu vencendo essa, aspas, batalha. É uma pequena batalha, mas é uma vitória importante. Vai ter o jogador agora à disposição para preparação. Karine, essa vai ser a grande batalha dos clubes nessa temporada, né? Os jogadores de seleção. A gente já viu que o Paris Saint-Germain, se não me engano, já falou que não vai liberar os jogadores fora da União Europeia para suas seleções. Então, acho que o Flamengo também vai tentar, não só o Flamengo, o São Paulo, os clubes aqui do Brasil, o próprio Palmeiras, que tem jogadores que atuam na seleção brasileira e na seleção de outros países. Vai ser a grande dor de cabeça e a briga dos clubes contra as seleções aí nessa temporada que vai se iniciar, viu, Karine? Eu estava dando uma olhada aqui, 17 dias de férias, o jogo vai ser, né? Não vai ter o Isla, mas o amistoso vai acontecer dia 26 de março, então fica tudo embolado. E a relação com a CBF ela é mais permissiva do ponto de vista da liberação dos atletas. Mesmo que os clubes no Brasil tentem minimamente dialogar na América do Sul, acho que eles não vão ter sucesso, por serem datas FIFA. E a gente fala de Copa América, por exemplo. Né? E aí desfalca por um bom período, se o calendário for mantido realmente. E considerando que as seleções talvez tenham desfalques
desses jogadores, né, os mais relevantes que atuam no futebol europeu, a tendência é o futebol brasileiro ser ainda mais desfalcado, né? Realmente ter um longo período de campeonato brasileiro que não para, já que não cabe no calendário, com vários jogadores ausentes servindo as suas seleções do continente. Vamos falar de São Paulo agora? Gé. Globo, na